E aí galera, aqui é o Cachorrão Dev, podem me chamar de Edu. E hoje teremos uma aula aqui de estrutura de repetição em Java. Bom, estrutura de repetição faz parte também do contexto de lógica de programação e ele não se atém só ao Java, se atém a outras linguagens de programação. É uma questão algorítmica, beleza? Vamos lá aprender hoje como é que funciona esse mecanismo dentro de um algoritmo, beleza? Bom, o programa de hoje é o seguinte: vamos fazer com que o nosso programa em Java conte até 10. Como assim, Edu? Bom, vamos criar uma variável chamada int contador igual a zero, ou seja, uma variável do tipo inteiro que tem zero dentro dele. E vamos fazer o nosso programa contar de 0 a 10, ou seja, ele vai contar 0, vai imprimir 1, vai imprimir 2, vai imprimir mais 1, aí vai ficar 3, imprimiu, 4, imprimiu, 5, imprimiu. Bom, como que nós faremos esse programa até agora? Olha só, Salt contador executei, imprimiu 0, né? Bom, se eu repetir isso aqui várias vezes, né? Só que fazer o seguinte, ó, contador recebe contador mais 1. Se eu fizer isso repetidas vezes, você concorda comigo que ele vai somar, vai imprimir, vai somar, vai imprimir, vai somar, vai imprimir, olha só. Olha lá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Tipo, ele vai fazer exatamente isso que a gente quer, certo? Bom, até 10 seria fácil, né? Resolveria o nosso problema tranquilamente. Mas e se fosse 1 milhão? E se a gente tivesse um programa que tivesse que contar de 0 a 1 milhão, como você faria isso? Você iria imprimir 1 bilhão de linhas aqui? Não, né? É para isso que a gente utiliza, galera, estrutura de repetição. Quando nós queremos repetir a mesma estrutura para um mesmo fim em comum. Bom, vamos aqui concentrar no nosso programa de contar de 0 a 10, né? Bom, já sabemos que o nosso código é o contador recebe ele mais 1, certo? Bom, vamos lá. Então, vamos apagar aqui de novo, tá bom? E vamos chamar o primeiro comando de repetição que a gente vai aprender aqui, que é o while, enquanto, beleza? Então, enquanto acontecer alguma coisa, né, que a gente vai colocar dentro desses dois parênteses aqui. Então, enquanto acontecer isso, execute um bloco de código. Bom, vamos fazer aqui, né, e a gente vê. Olha lá, enquanto a variável contador for do que menor ou igual a 10, execute alguma coisa aqui dentro, certo? Bom, nosso contador é 0. E enquanto ele for menor ou igual a 10, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir a variável contador. Se eu executar isso agora, o que vai acontecer? Galera, vai acontecer uma coisa que a gente chama de loop infinito. Vou dar play aqui e vocês vão ver. Olha lá, 0, para sempre. Certo? Bom, se você fizer isso no seu programa, ele vai quebrar. É um bug, né? É um bug no programa. O loop infinito é algo que não pode acontecer. É algo assim que, cara, é algo que não pode acontecer, cara. Você é um programador, você vai deixar ter um loop infinito no seu programa? Não, né? Você não pode deixar isso acontecer nunca. Bom, então a gente precisa ter um critério aqui. E o nosso critério é justamente a nossa condição. Aí, como assim condição? Condicional? Sim. O bloco while, ele espera uma condição, que é qual que é o ponto
qual que é o break, qual que é o ponto de parada disso aqui? O ponto de parada é o contador for maior do que 10. Porque enquanto ele for menor ou igual a 10, ele vai continuar imprimindo, certo? Bom, então se aqui dentro desse bloco eu falar assim, ó, contador igual a contador mais 1, o que vai acontecer? Ele vai imprimir, né? A primeira vez ele vai entrar aqui, vai imprimir 0, vai fazer com que ele receba ele mais 1, ou seja, 0 mais 1. Então o contador vai virar 1, aí ele vai executar novamente, vai imprimir 1 e vai somar mais 1 e vai ficar 2. Isso até ele chegar em 11. Quando ele chegar em 11, ele vai chegar aqui, né? Contador é menor ou igual a 10? Não, não é. Então ele sai. Então quando ele sair, nós vamos imprimir. Terminou a contagem. Vamos lá? Executei. Olha lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, imprimiu até 10 e escreveu, terminou a contagem. Então, ao invés da gente digitar aí, né, 10 linhas, né, 10 blocos de system out e contador mais 1, a gente só criou uma estrutura de repetição para ele repetir isso, porque é um bloco em comum. Bom, e aí eu falei para vocês, e se for 1 milhão? Bom, vamos testar aqui. 1 milhão. Eu vou executar. Olha lá. Contou até 1 milhão, terminou a contagem. Não é muito melhor, muito mais rápido, galera? Então, esse é o ponto, né? Tipo, é você saber utilizar as ferramentas, certo? Você não precisa morrer de escrever código, certo? Você pode usar as ferramentas que você tem. Bom, vamos lá, né? Existe também uma outra ferramenta chamada for. O for ele é um pouco mais complexo e muita gente não entende muito bem ele. Mas ele é uma estrutura de repetição e é a estrutura de repetição mais utilizada. Então, se você hoje trabalha como programador, e provavelmente você usa mais o for do que o while. Então, vamos aprender ele hoje, beleza? Vamos retirar o que a gente escreveu até aqui. E vamos chamar aqui um cara chamado for. For, de para mesmo. Para. Ele também tem uma estrutura. Só que a estrutura dele é a seguinte, galera. Ele tem aqui três estados que são divididos entre ponto e vírgula. Tá? O primeiro estado, deixa eu digitar aqui, né? O primeiro estado, né? O segundo estado e o terceiro. E como que funciona isso? O primeiro estado, ele é o estado de criação, né? O estado de criação, de instanciação. O segundo é a condição. E o terceiro é o pós-execução. Como assim? Quando o programa chega no for, ele vai precisar executar 3 estados dentro dele. A primeira é a instanciação. Como assim? Bom, você quer criar uma variável? Sim, eu quero. Então, eu vou criar. E geralmente, essa variável é um contador. Geralmente. Lembre-se que a capacidade de abstração na programação ela é sua. Você utiliza as ferramentas como você quer. Mas, geralmente, aqui é uma criação de contador. Então, eu vou criar um contador. E um contador é um número inteiro. Int contador. E esse contador ele começa em 0. Condição é igual ao while. É a condição de parada. Assim, por quanto tempo o for vai ficar executando alguma coisa aqui? Né? O que precisa acontecer para ele parar? O contador ser menor ou igual a 10. A gente quer contar até 10, não quer? Então, enquanto o contador for menor ou igual a 10, ele vai contar. Ele vai continuar contando, vai continuar executando o que a gente quer executar, certo? E temos a pós-execução, que é o que acontece quando termina um loop.
Ou seja, quando terminar o primeiro loop, eu quero que o contador ele receba mais 1. Só que, por que fazer o contador receber o contador mais 1, se a gente pode fazer uma outra coisa aqui, que é o contador receber um comando chamado mais. O que o mais faz? O mais faz exatamente o que o contador mais 1 faz. O contador mais 1 ele não pega o contador e soma 1 nele. Ou seja, ele pega a mesma variável, soma 1 e devolve para a variável contador. Só que ao invés disso, galera, a gente chama um comando chamado mais. O mais faz a mesma coisa. Ele adiciona 1 à variável contador. É isso, simplesmente isso. Ele soma mais 1. Ele pega a variável contador e coloca 1 mais 1 lá. Então a única coisa que eu preciso fazer aqui é imprimir o contador. Bom, vamos lá, vamos rever os estados novamente. Tá lá o código, né? Blá blá blá, blá blá, estourando, acontecendo, chegou no for. Chegou no for, ele vai ver o primeiro estado, que é que ele está criando um contador. Olha, ele está criando um contador aqui. Beleza. E esse contador, ele começa em 0. Esse contador, ele só existe dentro do for, tá, galera? Ele está sendo criado dentro do escopo do for. Tanto que se eu chamar o contador aqui fora, ó, contador recebe false. É uma outra variável. Aqui, o que acontece aqui, tá? Int contador igual a 15, desculpa. Aqui já é outra variável, não é o mesmo contador daqui de dentro. Esse contador aqui, ele diz respeito a esse escopo do for aqui. E não a esse contador aqui de fora. Esse cara é outro cara. A mesma coisa acontece aqui, ó. Olha só que interessante. Por que esse contador aqui deu erro agora? Simples, porque antes dele acontecer, existe uma outra variável com o mesmo nome. Eu não posso ter duas variáveis com o mesmo nome no mesmo contexto. Então, quando ele chegou aqui dentro desse for, ele criou essa variável contador. Só que já existia uma variável contador criada. Então, quando ele foi criar essa variável aqui, ele deu erro. Ou seja, se essa variável contador estiver depois do for, não tem problema. Porque dentro do for, ele criou o contador, certo? E quando terminou o que tinha que fazer aqui dentro, ele morreu. Aquela variável ela só existiu dentro daquele escopo. Então, essa variável contador aqui é uma outra variável com o mesmo nome, só que em outro contexto. No contexto aqui no contexto maior aqui do main. E dentro desse for existiu um contador antes, mas ele só disse respeito ao contexto do for. Beleza? Então, esse cara aqui que a gente cria, ele nasce e morre aqui dentro. Essa variável contador. E enquanto ela, ou seja, o segundo estado, né, enquanto o contador for menor ou igual a 10, ou menor ou igual a 1.000.000, né, a condição é você quem cria, ele vai executar o que está aqui dentro. E quando acabar o loop, ele vai executar o terceiro estado, que é somar mais 1 no contador, que é o contador mais. Vamos testar? Olha lá, ó, 0 até 10. Contou igual for. Igual while, desculpa. Vamos lá. Vamos contar até 50. Viu? O for ele é muito utilizado em estruturas de dados, né? em fazer loops com estruturas de dados. Isso a gente vai ver mais para frente, estruturas de dados também. Mas entenda que é uma estrutura de repetição mais complexa, ela é mais completa. Né? Você consegue trabalhar com os estados dela. Bom, é isso, né? Essa foi a nossa aula aí de estrutura de repetição, né? O while e o for. O while mais simples, basicamente você dá uma condição, e enquanto aquela condição acontecer, ele vai executar o bloco de código dele. E o for, a mesma coisa, só que ele é um pouco mais completo. Você tem 3 estados, o estágio de
instanciação, onde você pode estar criando alguma coisa, nesse caso um contador, né? O, o contador, a condição do contador e depois do loop, né? Ter um terceiro estado, que é um estado de pós-loop, que nesse caso a gente está somando mais um no contador. O que acontece aqui? Antes da gente finalizar, eu queria só dar um adendo aqui, que geralmente vocês vão ver essa carinha aqui, principalmente na faculdade, né? Se você faz faculdade de computação, você vai ver essa carinha aqui, ó. Int i igual a zero e for menor do que alguma coisa, por exemplo, 10, né? I mais mais. O i, ele é meio que um padrão, né? De meio que uma convenção para índice, né? O índice daquilo. Então, geralmente utiliza-se o for, né? Para fazer interações com índices. Então, por exemplo, nesse caso aqui, daria para a gente utilizar que nem a gente estava utilizando ali no contador, né? Só imprimir aqui o i, que seria a mesma coisa aqui, ó. Ele ia imprimir de 0, nesse caso de 0 a 9, né? Porque tá, i é menor que 10, né? Tem que ser menor ou igual a 10 aqui para imprimir até 10. Então, essa carinha aqui é comum você ver até em questões aí de emprego, né? Você vê essa carinha do i assim, né? É só uma curiosidade mesmo, né? Não queria me adentrar tão a mais. E é isso, galera. Muito obrigado aí pela audiência, né? Muito obrigado pela presença de vocês. E se você gostou da aula de hoje, né? Deixa aquele seu like. Se inscreva no canal, né? Teremos mais aulas aí. E é isso. Um abraço. Até a próxima.